Peço para abrir Filipenses, capítulo 4, no versículo 7. Então, gente, esse então é muito legal, sabia? Porque esse então, ele vem sempre depois de alguma instrução. Depois nós vamos ver que instrução é essa. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando sobre uma paz que excede todo entendimento. Essa luz está batendo bem aqui no... Vou brigar com essa luz, gente. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Pode deixar, eu dou um jeito aqui. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha o que Paulo está nos falando. Guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre essa paz. Uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? A paz, se a gente for procurar no dicionário, ela significa falta de conflito, ausência de guerra, calma e sossego. Normalmente, nós associamos a paz a essa falta de conflito, a uma ausência de guerra. Geralmente, nós estamos em paz quando todas as coisas ao nosso redor estão bem. Normalmente é assim. Ou a gente imagina que quando tudo estiver bem, tudo externo estiver bem, nós teremos paz. Mas no original da palavra, essa paz, que no original é eirene, ela significa estado de tranquilidade, segurança, prosperidade e felicidade. E para o cristão, essa palavra ela significa o estado de uma alma que tem certeza da salvação através de Cristo. E por essa razão, nada temendo de Deus. Então, a paz que Paulo escreveu é um estado da nossa alma. Está relacionado às nossas emoções. Essa paz, ela fala de uma paz que ela ultrapassa a razão humana. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, é uma paz que simplesmente é sobrenatural. Porque se nós formos olhar ao nosso redor, nós não teremos essa paz. Essa paz, ela é um presente, é uma promessa de Deus para a nossa vida. E quem nos deixou essa promessa foi Jesus. Lá em João, no capítulo 14, verso 27. João 14, 27, diz assim: deixo-los a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, Jesus ele está aqui reunido com os discípulos, antes dele ser crucificado, antes da morte na cruz e ressurreição de Cristo. Ele está ali falando para os discípulos. E isso ele está falando para nós. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não é uma paz que o mundo dá. Essa paz sobrenatural, nós não vamos ter do mundo. É uma paz que nós temos através do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Essa é a paz que Jesus deixou para cada um de nós. É uma paz que não tem nada a ver em termos uma conta bancária recheada de dinheiro. É uma paz que não tem a ver com a nossa saúde.
É uma paz que não tem a ver com uma casa linda, uma viagem ao redor do mundo, conhecer o lugar dos nossos sonhos. Não. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é passageiro. E tudo isso é externo. Essa paz que o Senhor nos deixou através do Espírito Santo é uma paz que está aqui dentro de nós, que o Espírito Santo, Ele nos dá todos os dias. A verdadeira paz, essa paz que excede todo o entendimento, ela não é definida pelas circunstâncias externas. Ela não é definida por nada disso aqui que nós estamos olhando. Ela é definida por aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Essa paz, ela nos dá uma estabilidade emocional em meio às dificuldades, em meio a conflitos, em meio a aflições. Essa paz, essa estabilidade emocional, é uma capacidade, porque pensa bem o que Paulo escreveu, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, tudo ao redor está difícil, mas a pessoa ela está em paz, ela está emocionalmente equilibrada. Ela consegue permanecer mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente calmo e sereno em meio aos problemas. Às vezes você olha e os problemas continuam ali, mas você está calmo. Às vezes, olha aqui o emaranhado de fios aqui para arrumar, né? Para colocar toda essa iluminação para funcionar, esse som, aquele monte de coisa, e a pessoa está ali calma. A pessoa está calma externa e internamente. Ainda em João, no capítulo 16, verso 33, Jesus continuou falando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está falando para a gente assim, olha, no mundo vocês vão ter dificuldades. No mundo vocês vão ter aflição. Muitas vezes as coisas vão ser difíceis para vocês. Mas tenham ânimo, tenham coragem. Aí Jesus fala, porque eu venci o mundo. Então, não é um evangelho de que todas as coisas da nossa vida vão acontecer assim de uma forma muito fácil. As coisas não são fáceis. A nossa vida, nós temos muitos desafios ao longo da nossa vida. Mas Jesus falou isso. Ele não mentiu para nós. Às vezes a gente escuta um evangelho, uma palavra assim de, sabe, vai dar certo? Tudo bem. É bom também, nós também precisamos disso. Nós também precisamos ouvir uma palavra assim para, né? Mas a gente tem que saber que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. E nós teremos essa paz. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós teremos essa fé que excede, essa paz que excede todo entendimento. Então, muitos estão desanimados, muitos querem desistir. E aí Paulo vem e nos ensina sobre essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo. A paz, ela é uma evidência de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, esse fruto se manifesta através da vida dela. Ela vai ter paz. Não é como ela reage no momento da adoração, do momento do louvor, de levantar as mãos, de pular. Não, é no dia a dia. Nós precisamos, sim, na hora da adoração, nos derramarmos na presença do Senhor. Mas e depois? Porque ali, nesse momento, é fácil. Mas e depois?
e no dia a dia, e na segunda, e na terça. E naquele dia que as coisas não acontecem como a gente esperava que fosse acontecer, qual vai ser a nossa reação? Sabe, eu falei hoje de manhã que eu ministrei essa palavra, que eu preparei essa palavra essa semana aqui no meio da bagunça aqui. Foi um dia que eu estava meio irritadinha, só um pouquinho. E aí o Senhor me deu essa palavra. Então, primeiro Ele ministrou na minha vida. Ele falou isso para mim. Ele foi ministrando sobre mim, sobre essa palavra, sobre essa paz que excede todo entendimento, sobre como reagir quando as coisas não acontecem como a gente espera que vai acontecer. Mas se o Espírito Santo que habita em nós, se nós não deixarmos Ele nos controlar, nós não vamos conseguir. Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu quando ele estava na prisão. Ele estava preso em Roma e escreveu sobre a paz que excede todo entendimento. Ele não escreveu no momento em que tudo estava indo muito bem na vida dele. Não. Não estava. E ele também foi esse mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Ele escreveu sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então, olha aqui, paz é um fruto do Espírito. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui, esse fruto, é o que nós devemos, é o que deve manifestar através da nossa vida diariamente. Nos nossos relacionamentos. Na nossa casa, com nossos maridos, com esposas, com filhos, com amigos. Mas se o Espírito Santo não nos controla, se nós não permitimos isso, nós não encontramos essa paz que excede todo o entendimento. Nós vamos ter uma paz assim, hoje está tudo bem, então hoje eu estou em paz. Somente essa paz. E aí muitos dizem assim, se for da vontade de Deus, porque às vezes a gente tem algo para fazer que é um desafio. E a gente fala assim, se for da vontade, a gente vai sentir paz. Será? E aí o Senhor começou a falar, ministrar na minha vida sobre homens e mulheres da Bíblia. Começando lá em Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca. Quando Deus mandou que Noé ficasse dentro daquela arca com a sua família, aquele monte de animal. Será que ali ele teve paz? Naquele período de construção da arca, com todo aquele desafio. Quando Deus falou para Abraão assim, Abraão, agora sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para um outro lugar, Abraão. Aí lá vai Abraão mudar para um lugar que ele não conhecia. Aí um dia José foi vendido como escravo por seus irmãos e foi parar lá no Egito. E quanta coisa Deus fez através da vida de José. Mas o que ele passou, será que ele teve paz? Moisés já estava lá com a vida ganha, já estava na zona de conforto, saiu do Egito, fugiu do Egito, encontrou uma esposa, casou, teve filhos. Mas e aí? Um dia Deus chega para Moisés e fala assim, agora Moisés, você vai voltar lá para o Egito. Tem um povo lá, clamando por mim, eu ouvi esse povo, e você vai ser usado para libertar esse povo.
Mas não pensa que vai ser fácil, porque eu vou endurecer o coração do faraó. E lá foi Moisés. Foi fácil? Mas Moisés, depois ainda teve que andar, ficar 40 anos num deserto, com aquele povo. Difícil. E quando estava para entrar na terra prometida, Moisés morreu, e Josué assumiu a liderança no lugar de Moisés. Olha o desafio para esse homem. Assumir a liderança no lugar de Moisés. E aí mais, ter a missão de conquistar a terra prometida. Quando a gente fala em conquista, a gente fala de quê? De batalha. Você só conquista alguma coisa quando tem uma batalha. Para você ter vitória, você tem que conquistar. Para você ter vitória, você tem que batalhar. Não existe vitória. Vitória em cima do quê? A vitória ela vem em cima de alguma coisa que você fez, que você batalhou, que você lutou. Mas será que foi fácil para Josué? E os profetas, profeta Samuel, que primeiro ungiu o rei Saul. Quanta decepção ele teve ali com o rei Saul. E os outros profetas do Antigo Testamento? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, aqueles 3 jovens que foram para a Babilônia com Daniel, que foram para a fornalha, e ali naquela fornalha quente, ali eles foram livres. Será que todos tiveram paz? E a rainha Esther, lá no conforto de seu palácio, um dia ela descobre que o seu povo ia ser exterminado. Ela falou assim, vai ter que enfrentar o rei. Conversar com o rei, vamos orar e vamos jejuar. E os apóstolos do Novo Testamento, e Pedro, Paulo, João, todos esses homens e mulheres, e quantos outros aqui que não dá para citar todo mundo, eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram o seu chamado. Eles sabiam que havia um propósito de Deus para cada um deles. Eles enfrentaram seus medos, eles enfrentaram suas inseguranças, eles enfrentaram traições, mas eles foram sim. E eu creio que eles tiveram uma paz que nós não conseguimos entender. É uma paz que excede todo entendimento. Porque esses homens e mulheres, com todos esses desafios, eles se relacionavam com Deus. Eles buscavam ouvir a voz de Deus. Eles eram íntimos do Senhor. E por isso, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio a tudo que eles iam enfrentar, eles sim tiveram paz. Porque eles conheciam a Deus. E aí Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele nos dá a fórmula. Eu vou ler aqui Filipenses do 4 ao 7, mas eu vou ler numa outra versão aqui, na Passion. Diz assim, alegrem-se e festejam com alegria em todas as estações da vida. Deixe a alegria de vocês transbordar. Ou seja, se alegre em todas as estações. Todas. Qual estação da vida você está passando nesse momento? É inverno? É primavera? Qual é a estação? Se alegre. Se alegre. No 5, e que a gentileza seja vista em todos os relacionamentos, pois nosso Senhor está sempre perto. Não somente se alegre, mas seja gentil com o próximo.
Porque o Senhor está sempre por perto. Naqueles momentos da nossa casa, que nós não somos assim tão gentis, o Senhor está por perto. Naqueles momentos do nosso trabalho, em que nós não somos tão gentis, o Senhor está por perto. Ele está sempre por perto. Não se deixem levar por coisas diferentes, nem se preocupem com nada. E aqui, o segredo: permaneçam saturados de oração todos os dias, oferecendo diante de Deus os seus pedidos, cheios de fé com gratidão transbordante. Contem a Ele cada detalhe da sua vida. Permaneça saturado de oração. Ou seja, ore, ore, ore e ore mais um pouco. E depois você vai orar mais um pouco. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Leve a Ele todos os seus pedidos. É isso que é orar. Orar é conversar, é se relacionar. Não precisa falar palavras bonitas, Ele é o seu Pai. Não precisa. Se os meus netinhos vêm falar, pedir alguma coisa para mim, eles vão pedir o quê? Com o linguajar infantil deles, eu vou entender e vou fazer tudo o que eles querem. Isso aí, né? Isso aí a gente não conta para os pais, né? A gente faz tudo e eles vão pedir com aquele jeitinho, sem, sabe, ter frases bonitas, que se você consegue orar com frases longas, bonitas, maravilhoso. Mas sabe, a oração não é, nós estamos conversando com o papai, através de Jesus. É orar, é levar para Ele os nossos pedidos. Então, como viver essa vida com esse estilo de vida, onde nada abala as nossas emoções? Olha, eu estou falando tudo isso, mas não pensa que para vocês é fácil, que para mim é fácil. É tão difícil quanto para cada um de vocês. Estamos aqui aprendendo juntos. Aprendendo juntos. Aprendendo com aquilo que Paulo nos ensinou. Né? Mas nós precisamos entender que existe essa paz que excede todo entendimento. Pode ser que amanhã a gente vai sair, alguma coisa vai acontecer e a gente, em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Senhor, por favor, nos guarde, nos proteja. Mas pode ser que venha. E aí? Aí a gente, naquele momento, a gente esquece tudo que a gente ouviu aqui, a gente estoura, explode, perde a paz, mas depois o Espírito Santo que habita entre nós vai falar assim: ei, acorda, o que você fez, o que você falou, o que você está sentindo? Aí o que a gente faz? A gente respira, pede perdão para Deus e vamos lá. Fala assim: Espírito Santo, me ensina. Não é para vocês falarem, não. Mas se falaram, tudo bem. Né? A gente pede para Ele nos ensinar. Se depois de amanhã a gente não conseguir, a gente fala: Espírito Santo, me ensina. Eu preciso manifestar esse dom. Eu preciso manifestar esse fruto. Essa fé, Paulo um dia teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. Paulo, antes de se converter, ele era um judeu religioso que perseguia os cristãos. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Ele achava que os cristãos eram assim, a pior coisa do mundo, que ele tinha que exterminar com todos os cristãos. E ele começou esse trabalho
de exterminar com os cristãos, matar cristãos. E aí, um dia, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e com o Espírito Santo. E esse homem que um dia matava cristãos, ele morreu por Jesus. Ele entregou sua vida para Jesus. E esse homem entendeu sobre essa paz que excede todo entendimento. E agora, voltando na versão NVI, Filipenses 4:6, eu vou ler novamente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, falta de fé, falta de paz. Ansiedade, falta de paz. E aí ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Você está preocupado? Você está ansioso? Senhor, papai, aí você vai chamá-lo, eu prefiro chamá-lo de pai. Pai, você pode chamá-lo de Senhor, de meu Deus, Ele é tudo isso. Olha aqui o que eu estou passando. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda. Que eu tenha paz. Oração, ação de graças, gratidão. Seja grato. Tenha um coração grato. Olhe para as coisas que o Senhor está fazendo na sua vida. Olhe para as coisas que o Senhor já fez na sua vida. Sabe, hoje de manhã eu comentei que isso aqui é um exemplo. Nós temos ainda muitos desafios aqui dentro, muitas coisas para serem feitas. Mas quem esteve aqui e viu tudo isso antes, pode ver quanta coisa já foi feita. Em 4 semanas. Muitas coisas foram feitas aqui em 4 semanas. Mas, se eu for olhar com os meus olhos naturais, é o que eu falei hoje cedo, se eu olhar por essa porta aqui, eu vou ver uma obra ali, os banheiros sendo construídos. Talvez eu vá olhar para esse piso que ainda não está pintado, está feio. Talvez eu vá olhar para alguma coisa, né? Mas eu vou escolher olhar para onde eu quero. Então, para que lado eu vou olhar? Eu vou olhar com os meus olhos naturais? Ou eu vou olhar com gratidão por aquilo que o Senhor já fez? Se você for olhar para a sua vida, você vai ver quanta coisa Deus já fez na sua vida. Quanta mudança. Quanta mudança Deus já fez na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Quanta mudança Deus já fez na vida dos seus filhos, dos seus pais. Quanta coisa o Senhor já fez. Ah, mas ainda não. Olhe para aquilo que Ele já fez. Olhe com gratidão. Olhe com gratidão para aquilo que você já tem. Olhe para a sua família. Agradeça a Deus. Não apenas peça, mas agradeça também. Porque quando nós não temos um coração grato, nós vamos ser insatisfeitos a vida inteira. E uma pessoa insatisfeita, ela não tem paz. Porque um dia ela queria muito ganhar uma bicicleta, e aí ela ganhou aquela bicicleta, mas de repente aquela bicicleta já não é tão boa. Aí, não, eu preciso de uma bicicleta elétrica agora. Aí ela compra uma bicicleta elétrica, mas aí aquela bicicleta elétrica, mas não dá para eu ir para outra cidade com essa bicicleta, então, enquanto eu não comprar uma motinho, eu não vou ficar feliz. Aí ela compra lá, eu não entendo nada de moto, mas uma cinquentinha, ainda existe isso?
Ou isso é coisa antiga? Vamos lá, vai. Uma 125, uma 220, uma 500, aí daqui a pouco ela quer lá uma Harley, né? É assim. Aí depois ela fala assim, não, mas eu vou comprar um carro, vou pegar um carro aqui, pegar um carrinho simples. Ah, não, mas eu quero agora trocar de carro. Ah, o meu sonho é ter uma casa, pode ser uma kitnet. Aí ela tem essa kitnet, daqui a pouco, ah, não, isso aqui não está suficiente, deixa eu mudar. E assim a nossa vida é assim. Sempre insatisfeitos, sempre querendo mais e nunca valorizando aquilo que o Senhor está nos dando. Nós temos que ter esse coração grato. Então, o que nos preocupa hoje? Qual é a nossa maior preocupação? Vamos orar, vamos ser gratos, vamos apresentar nossos pedidos a Deus. E isso é algo pessoal. Paulo não está falando assim, ó, chama lá toda a turma da intercessão e dá todos os pedidos que você tem para eles lá, que a igreja vai interceder por vocês. Não, Paulo está falando assim, é com você. Assim como Jesus escreveu para a gente, Jesus deixou para a gente lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. Vai você para o secreto. Vai você se dobrar aos pés do Senhor. Nós temos sim que pedir ajuda em oração, isso não é errado. Nós temos que orar pelos outros, isso não é errado. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Pedro escreveu em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quais são as nossas preocupações? O que está nos deixando ansiosos? Vamos entregar nas mãos daquele que pode fazer alguma coisa, daquele que cuida, que está cuidando, tem cuidado, vai continuar cuidando. E o segredo é o secreto, é nós entrarmos nesse lugar, é olharmos para o Pai, é entendermos que o Espírito Santo habita dentro de nós, é entendermos que a paz é um fruto do Espírito Santo, é um fruto. A paz, ela não é determinada pelas nossas circunstâncias, ela não é determinada por aquilo que nós vivemos, mas ela é determinada por aquilo que nós vivemos em Cristo, pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. E às vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados pela igreja, pela família, abandonados, nos sentimos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus, antes de morrer, naquela cruz, ele falou, o conselheiro, o Espírito Santo, o Pai o enviará para ficar com vocês, dentro de vocês. O Espírito Santo está em nós. Nós não estamos sozinhos. Ele habita em nós. E Paulo continuou, voltando aqui à carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos. Ele está terminando, mas eu não, tá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. No que nós temos pensado? Nós temos pensado nas coisas boas ou só temos pensado nas coisas ruins, naquilo que nos traz problema? E ele continua, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam.
é praticar. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí olha o que Paulo fala. Pois aprendi a adaptar-me. Olha a adaptação às circunstâncias. A toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, Paulo falou. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes ele é ensinado de uma forma errada. De uma forma que a gente vai ter tudo. Mas Paulo está falando, seja qualquer circunstância da nossa vida, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por quê? Porque é o Senhor que nos fortalece, é Ele quem nos dá a paz, é Ele quem enche o nosso coração de paz, é Ele quem aquieta a nossa alma. É somente o Senhor. E Paulo, ele aprendeu esse segredo, o contentamento, a estar contente em qualquer circunstância. A não ficar olhando somente para os problemas. Não, porque quando a gente começa só a criticar, além de se tornar chato, a gente perde a paz. Porque não nos alegramos. Aí perdemos a paz que excede todo entendimento. E como Paulo, nós precisamos aprender esse segredo. Isso vai acontecer à medida em que formos buscar ao Senhor. À medida que orarmos, à medida que buscarmos, à medida que adorarmos. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos, mais nós vamos aprender dele e com ele. E teremos essa paz que excede todo entendimento. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Nossos olhos não podem estar nas circunstâncias e nos problemas, mas em Jesus. E nós temos que lembrar que o Espírito Santo habita em nós. E aí a paz que excede todo entendimento, ela virá sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. E a nossa alma vai se aquietar. Paz. A paz que excede todo entendimento, independente da circunstância. Não estou aqui minimizando problemas. Não estou aqui falando que o seu problema é pequeno. Eu não estou aqui falando que é fácil, pois não é fácil. É difícil. Mas se Paulo escreveu, se está na Bíblia, é porque é possível. E quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos conseguir encontrar. Mas nós temos que buscar isso no Senhor. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo que está aqui dentro. É nos relacionar mais com o Espírito Santo e menos com as redes sociais. Porque às vezes a gente começa a olhar para as redes sociais, umas vidas perfeitas, entre aspas, porque nada daquilo é perfeito, é somente, encenações. O que está por trás ali dos bastidores
É mais ou menos assim, olha. Tá vendo aqui como tá bonita aqui essa parede, né? Vocês sabem como está aqui atrás? Não, né? Não, não vão ver não, tá bom? Porque não está organizado nem arrumado ainda, tá? Mas vocês olham aqui, olha, tá bonito. Agora se vai ali atrás, tem tanta coisa ainda para organizar. Mas vamos olhar para aquele que está em nós, para o Espírito Santo. Ele vai nos dar essa paz.